Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Meu nome é Giovanni Bueno e nós estamos começando um novo período, um período de conversa, entendimento, percepções. Para esse novo momento, vamos de cabeça nova, ideia nova. Eu estou aqui com a Ludmila Rosa. Tudo bom, Ludmila? Tudo bem, Giovanni? Um privilégio estar aqui com você nesse novo formato, nessa nova roupagem. Me sinto honrada. Obrigado, você está estreando, viu? Você está estreando. Aqui marcando esse ponto de inflexão. Espero que seja de muito sucesso. Ludmila, eu acho que é exato. Você usou o termo certo. É um ponto de inflexão, disruptividade, mas também um ponto de reflexão. Sim. Por que eu estou te chamando? Quero primeiro apresentar para você a minha colega Ludmila Rosa. Ludmila tem 33 anos, é uma mulher jovem, uma política jovem, formada em ciências sociais, acadêmica de direito, com vários cursos de formação na área de gestão pública. Foi, ano passado, 2021, secretária executiva em Goiânia da Secretaria Especial das Mulheres, não é isso? Secretaria Especial, né? Secretaria de Política para as Mulheres. Não Secretaria de Política das Mulheres, né? Vamos corrigir. E o principal que eu quero da Ludmila é exatamente a sua visão. E eu começo querendo saber de você o seguinte: nós sabemos que essa aldeia global mudou o lugar da praça pública, né? Sim. Nós aqui em Goiás, né, essa nossa origem indígena, nós tínhamos ali a taba, onde o grupo se reunia e trocava ideias. Eu entendo que essa natureza primária ainda existe. É minha casa, minha esposa, meus filhos, é o marido da minha colega que está assistindo a gente, é o colega de trabalho, o colega de bar, é a rua com os carros passando. Isso traz uma série de informações, opiniões e ideias. A gente viveu massivamente aí, até uns 15 anos atrás, as informações vindo da televisão, do jornal, da revista, né? Que é um outro centro também de profusão de ideias, pensamentos. E agora, mais recentemente, as redes sociais e os grupos derivados de tecnologia digital. Então eu entendo que nós temos esses três ambientes. Ludmila, o que está acontecendo em tudo isso? Por que parece que isso que foi promovido para fazer encontros está trazendo tantos desencontros agora em 2022? Pergunta sensacional, assim. Saboreio pela oportunidade de a gente falar um pouco dessa construção de cidade, essa construção imagética e física que eu tanto amo. E que vale para Goiânia, que é uma cidade de, sei lá, a grande metrópole, né? Quase 3 milhões de pessoas. Todo e mas vale para cidade pequenininha, né? Nós temos programas de televisão que estão mostrando aí cidades pequenininhas que têm os mesmos desafios de desencontros, mais do que encontros. E eu, mais uma vez, me sinto muito confortável de falar com você e com quem nos assiste de uma praça pública. Que esse é um ambiente, por natureza, um ambiente em que circuitam ideias, pessoas dentro de uma cidade. E a democracia se fortalece com esses ambientes, porque aqui nós temos o cruzamento de pessoas e ideias sem nenhuma censura, sem nenhuma edição, sem nenhuma ilha de edição, seja da televisão ou sejam dos algoritmos das redes sociais. Então, assim, eu sou uma apaixonada, uma encantada pelo conceito de uma cidade que acontece para as pessoas, de uma cidade em que as pessoas se relacionam com o propósito de construir continuamente esse estado, esse ambiente político por natureza que a gente quer viver. E a gente vê isso, é tão intrínseco da natureza humana, esses espaços, que a gente vê que desde a Grécia Antiga, né, em tempos muito antigos, nós tínhamos esses expedientes públicos, né? Esses lugares públicos são essencialmente os lugares em que a gente interage com o outro, fazendo valer aquilo que é mais nosso, que é a natureza política de todos nós. Porque eu acredito nisso, Giovanni, eu acredito que nós somos enquanto seres relativos. Acredito na nossa individualidade, claro, que diz respeito a cada um de nós, mas enquanto seres sociais nós somos relativamente ao outro. E essa relatividade, ela existe nesses espaços. Ludmila, deixa eu pegar esse exemplo da Grécia. Vamos lá. Mas a ocupação desse espaço era elitista. Era demais. Né? Então, mulher não podia dar palpite, o escravo não podia, o cara que era sem terra não podia. E hoje, todo mundo dá palpite. Sim. Né? Então, você já disse então que esses ambientes de discussão, seja a nossa casa,
a mídia e etc. proporciona a possibilidade de a gente se encontrar. Esse encontro tem sido bom? Eu só complementando um pouquinho da sua observação, lá na Grécia eram espaços absolutamente elitistas e pouco inclusivos. E eu falei para você aqui no começo... Excludentes, né? Excludentes. Eles não eram... Porque quando não é inclusivo, você pode ter pessoas que querem participar, mas eu me fecho. Não, ele era pior. Você sai para lá, aqui é só nós. Isso é verdade. Aqui é só a gente. Mas eu falei para você que esse espaço é um espaço de contínua construção. Ou seja, há uma escala evolutiva de aprimoramento e assim nós esperamos que haja. Cada dia mais plural, cada dia mais inclusiva e não excludente, portanto. Então, assim, quando lá atrás era esse ambiente que excluía pessoas, felizmente o ser humano evoluindo, né, a passos lentíssimos, é possível a gente fazer essa observação, mas a gente está conseguindo construir cada dia mais uma sociedade que seja atenta às nossas necessidades. Vou mudar minha pergunta então. Quem é então hoje, dentro desses três espaços, né, a nossa vida de contexto pessoal imediato, né, que é família, trabalho, etc., a mídia de televisão, de jornal, de revista e as novas mídias. Quem é essa elite que está comandando as ideias que os demais seguem nessas estruturas de encontros? Eu acho que a elite dominante hoje é uma elite que tem prevalência sobre os meios de comunicação que se valem da tecnologia efetivamente. São as pessoas que compreenderam como os algoritmos das redes sociais funcionam e sabem fazer esse trabalho de profusão de informações, e aqui sem juízo de valor, não estou dizendo se são boas ou se ruins, mas de uma maneira muito eficiente. Nunca antes, Giovanni, se viu tanta eficiência em levar o que você quer que seja direcionado, endereçado para as pessoas e fazer com que isso chegue. Mas ele é natural como as pessoas pensam que são? Por exemplo, eu entendo que existe uma mudança de aceitação do público que não depende de uma elite financeira necessariamente. Você pega o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele vem do interior, lá do Piauí, um cara pobre, contando história de gente pobre, que antigamente só conseguia ascender se passasse pela Globo. Aí esse pessoal entrava ali e apresentava a sua condição. Só que ele sai pela internet e consegue fazer legal. O pessoal do Porta dos Fundos, eles fazem uma subversão em relação àquilo que é entretenimento. Mas eles têm aquela linguagem de classe média. Sim. Bem classe média, as brincadeiras, as piadas, as interlocuções, né? A Jade Picon, que é uma moça que participou agora do BBB, ela é uma pessoa rica. Então existe uma profusão aí de misturas, né? Mas o raciocínio que leva eles a serem prevalentes, ele é elitista? Essa é uma pergunta... Quem controla o algoritmo quer estabelecer uma... Essa é uma pergunta boa, porque não é o raciocínio que os leva a serem prevalentes em relação a outros que é elitista. Mas eu acho que há uma... Eles servem o elite. Há uma inteligência elitista hoje que é a que sabe mexer, manipular esses algoritmos a fim de levar o seu conteúdo, o seu produto para o mais escalado possível de pessoas. E veja, você vai falar da Jade Picon. Hoje a gente tem um ecletismo, né, dentro dessas subcelebridades, principalmente pessoas que trabalham dentro das plataformas digitais, que não necessariamente são generalistas. A Jade Picon entrou no Big Brother. Eu fui saber da Jade Picon porque ela estava no Big Brother. Eu antes nunca tinha ouvido falar e as pessoas me perguntavam, como assim? Que mundo que você vive? O que eu quero dizer com isso é que também hoje, tanto o produto que você faz de si próprio, quanto o seu conteúdo, ele é muito nichado, ele é muito segmentado. E é por isso que eu volto àquela sua primeira pergunta. Está dando certo a nossa comunicação hoje? Está dando certo essa grande praça pública? O nosso diálogo está dando certo ou está dando errado e por quê? Eu acho que está dando errado na medida em que ele está muito segmentado. Hoje a tendência, Giovanni, é que nós falemos sempre com não com o antípoda nossa, a bolha. Com a nossa bolha. A bolha. Isso. Fala um pouco da bolha aí para o meu telespectador e o nosso internauta poder identificar. A rede social, em substituição dessa grande praça pública que eu falei para vocês que não há uma censura prévia,
A rede social faz com que a gente se interconecte com pessoas que pensem mais ou menos como nós, que reflitam no mundo mais ou menos como nós. Então, faz com que o nosso limiar de entendimento com o outro que é diferente de nós, seja cada vez mais reduzido, cada vez mais mitigado. Então, por isso que hoje quando a gente se depara ou se confronta com uma mínima divergência a respeito do que a gente pensa, Giovanni, a gente se infla, é como se aquilo fosse coisa de outro mundo, quando na verdade é o mundo que existe em paralelo ao seu, ele só não te é apresentado porque o algoritmo não entende isso como interessante. Eu vou dar um exemplo para você de bolha. Quando você está numa região de classe média alta, e você tem uma pessoa que vem das estruturas mais humildes, mais pobres, você consegue perceber que aquela pessoa é diferente. O oposto acontece também. Você tem uma localidade com pessoas mais humildes, com a vida mais difícil, onde se aproveita o básico para poder sobreviver. Quando vem uma pessoa mais abastada, dentro de uma mudança da escalada social, aquele grupo percebe. Ou seja, eu sempre vejo como igual aqueles que estão no meu dia a dia, que pensam como eu, que vivem como, que muitas vezes sobrevivem como eu sobrevivo, e há uma certa identidade contra aquela pessoa que é diferente. O problema é que hoje está tendo uma hostilidade com essa pessoa que é diferente, pelo fato dela ser diferente. Quando você mora em lugares que são... Você vai morar numa Nova York, você vai morar num Tóquio, você vai morar em lugares onde tem 10, 12 milhões de habitantes. Você não precisa ser tanto não. Megalópole. Uma megalópole, né? Um lugar que tenha mais de 3, 4 milhões de habitantes. Essas diferenças elas reduzem, porque as pessoas são muito solitárias, o problema aí é outro. Mas isso que você não tem mais na praça pública, desses encontros, está acontecendo na internet. Na internet você se reúne com os seus iguais. E aí, quando alguém chega com uma ideia que é diferente, ao invés de poder ter um encontro dessas ideias diferentes, para a gente poder trocar experiência, né? Há uma aversão, né? Há uma aversão. O cara é burro, o cara é estúpido, o cara é um vendido, né? É vendido de direita, vendido de esquerda, né? Ah, você se vendeu pro Bolsonaro, você se vendeu pro Lula, você se vendeu pro Ciro, ao invés de ser simplesmente uma ideia. Eu quero falar para você e perguntar para a Lud se ela já viu um encontro de violeiros. Geralmente o violeiro boêmio, quando... Eu vou falar a gente porque eu já fui violeiro e já fui boêmio. A gente se encontrava no final da madrugada, 3, 4 da manhã, para comer um pit dog, né, um sanduíche aqui em Goiás, a gente chama disso pit dog. Chama assim ainda hoje, né? Então era muito comum a gente estar ali com o violão e chegava uma outra pessoa com violão com um estilo diferente do teu. Era assim que a gente enriquecia os estilos, porque, via de regra, essa reunião, ela aperfeiçoava a técnica da gente. Por que é difícil acontecer isso nos meios das redes sociais? Esse encontro de violeiro, aprendendo músicas novas e estilos novos. Giovanni, essa ideia do Você gostou? Eu achei uma metáfora fantástica, viajei aqui, que é justamente o que eu sempre a tecla em que eu sempre bato. É com o encontro dessas diferenças, né, que reciprocamente se respeitam, que você cria esse acorde aperfeiçoado. E é assim na vida pública também, é assim na sociedade, é assim na nossa democracia. Você, Giovanni, certamente nós vamos conversar aqui por algum tempo e a gente vai achar muitos pontos de divergência, mas também muitos pontos de convergência. Você torce para que time? Eu sou corintiana. Que porcaria! Eu sou vilanovense. Tá vendo? Mas aqui, o corintiano ou a corintiana são muito bem recepcionados pelos vilanovenses aqui em Goiás. Sim, mas acontece que há uma expectativa de que a gente tenha assim, que a gente torça para o Vila Nova aqui em Goiânia, em Goiás, e torça para o Corinthians nacionalmente. Aí alguém me pergunta, mano, mas qual time que você torce no Brasil? Pro Vila Nova, eu não tenho outro time. Exatamente, eu acho que é legítimo. E essas diferenças não podem nos afastar, não é isso? Eu brinco que eu nasci no interior, Giovanni, e lá Qual cidade? Lá em Posse, divisa com a Bahia, 520 quilômetros daqui. E eu brinco que lá a Globo só passava... Posse é nesse planeta mesmo, né? Posse é nesse planeta, tá, felizmente. só pra...
É quase que é outro planeta, porque para fazer nascer uma beldade começa a brincadeira. Você vai contar esse histórico seu Sim, no próximo bloco. perfeito. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje aqui minha convidada Ludmila Rosa, estamos fazendo uma análise sobre a questão de encontros, desencontros, de ideias, e ela parou conversando conosco sobre a preferência dela pelo Corinthians e como que isso impactava na praça dela lá na cidade de Posse, e ela assegurou que Posse é nesse planeta, é nesse estado, é nesse planeta, é nesse cidade estado. Importantíssima na economia e na política do estado de Goiás, viu? Certeza. Eu fiz a brincadeira, a gente precisa reconhecer que Posse, a importância dela, que comanda ali o nosso norte goiano. Mas o que você ia falar sobre Posse? Não, eu ia brincar com você que os grandes veículos de telecomunicação que chegavam lá na minha cidade, eles só apresentavam o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Então eu fiz a preferência por um dos times que eu mais assistia aos jogos, né? Então eu sou corintiana desde pequenininha, desde a tenra cidade de Posse. Que exemplo excelente! É exatamente o que eu perguntei sobre a questão de qual elite que tem o direito de se manifestar. Então você tem uma estrutura democrática, que é um veículo de comunicação, que é democrático, regulado pelo governo, com legislações específicas que obriga, inclusive, que haja programação regional. Sim. Mas esse veículo interferiu numa menina que gosta da sua cidade, está até citando a cidade dela aqui, defendendo a cidade dela, mas que teve que escolher um time fora do estado. Não é? Certo. Ou seja, sua opinião foi afetada. Essa opinião hoje, você percebe pessoas se degladiando nas redes sociais porque as opiniões foram afetadas? Elas saem do seu racional? Você consegue perceber isso? Consigo perceber com muita clareza e acredito que cada um que esteja nos assistindo também tem um exemplo aí, ou dentro de casa, ou no seu ciclo de amizades, em que as pessoas, por uma divergência em tese, até bobinha, né? Do ponto de vista, não é nada sério, não é nada denso, profundo, as pessoas perdem amizades. Há famílias que são cindidas aí por conta de dificuldades de lidar com o outro, né? Esse campo que é muito dentro da antropologia, como é que a gente lida com esse outro, né? Entendendo o outro não como um inimigo a priori, porque quando eu te entendo como inimigo, Giovanni, o que eu faço é me entender dentro de um comportamento tribal, né? Comportamento tribal é aquele que a minha tribo, e isso é muito pré-histórico, a minha tribo, ela quer ocupar espaço para eu conseguir alimentos, para eu conseguir segurança, e a tribo do outro é uma tribo inimiga, porque eles querem a mesma coisa e dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas, como eu disse, esse comportamento é pré-histórico. A sociedade evoluiu e nós achamos meios, inclusive, de fazer essa coexistência possível. E o meio disso é a política. E ela é... Depois eu quero entrar sobre isso. Segura isso aí, porque eu quero chegar. Ludmila, a gente consegue ver isso que você acaba de explicar nas brigas de torcida de futebol. Sim. Qual lógica que tem
de eu me ajuntar com um grupo de colegas, nos organizarmos com paus, pedras, socos, armas, porque eu gosto de um determinado time de futebol, por um campeonato que todo ano tem e sempre começa do zero, e vou me atirar contra um grupo que não é rival. Ele é só outro grupo, porque seja ele qualquer, o grupo que está jogando, visto que não tem rivalidade, é o grupo que estiver jogando contra o meu. E nós vamos lá dar porrada neles, nós vamos lá massacrá-los, inclusive matar um ou outro. Isso é totalmente ilógico, irracional, concorda? Sim, demais. Porque quando chega o final do campeonato, qual a riqueza que o seu time de futebol trouxe para você? Qual a transformação no seu casamento, meu amigo? Minha amiga? Qual foi a herança que você deixou para o teu filho, para tua filha? Ou se você não quer ter filho, não quer ter casado nem nada, o que você trouxe de prazer para você que ele possa durar? Nada. Agora vem minha pergunta. Esse clima de briga de torcida de futebol, ele está determinante no embate político? Com certeza. Há um geneticista que eu gosto de ler alguns textos, um geneticista até jovem, estudou em Cambridge, e ele fala que... Não, como é o nome da faculdade? Cambridge. Cambridge. É, chique, né? Em Massachusetts? Em Massachusetts não, em Cambridge. Giovanni, e aí ele tem alguns textos que ele fala sobre comportamento de manada, comportamento tribal, e não há nada menos racional do que esse comportamento, porque ele é primitivo no sentido de que ele deriva dos nossos instintos. É um comportamento meramente instintivo, dentro dessa perspectiva de que a gente está falando, de ocupação de espaço, de preservar a minha existência. Isso não tem mais lugar no mundo contemporâneo, porque a sua existência não fere a minha. Nós evoluímos. Nós somos uma estrutura coletiva. Exato. E colaborativa. Colaborativa. Depois que o ser humano, lá atrás, o ser humano pré-histórico entendeu que nós somos, inclusive, colaborativos entre tribos, as sociedades nômades foram virando cidades, foram se fixando e criando mecanismos e regramentos para que essa convivência se tornasse o mais harmônico possível. Sabe o nome disso, novamente? Política. Então, quando a gente vê esse comportamento primitivo, e você estava citando futebol, hoje em dia a gente fala muito sobre Fla-Flu, esse comportamento Fla-Flu sendo transplantado para o ambiente da política, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para o nosso espírito civilizatório e para o nosso pacto de convivência entre os diferentes. É desse pacto que nasce o Estado e é esse pacto que sustenta o Estado. Então, quando a gente vê a nossa nação fragmentada, assim, sem entender as aspirações de outros grupos, que também são aspirações legítimas, não é porque são aspirações que não estão de acordo com as suas, que elas são ilegítimas, elas são todas legítimas. O nosso desafio é agora como pacificar todas essas legitimidades que estão fluidas, sem que a gente se mate. Novamente, o nome disso, você deve estar cansado de ouvir, política. Ou seja, como é que eu tenho uma opinião diferente do outro sem precisar ir lá e matar o outro? Sim, né? É isso que a gente está vivendo, assim, um momento de barbárie, um momento de cólera, um momento de ira. E detalhe, isso não é específico de um determinado grupo, né? Não. Isso, a gente tem um costume muito... antigamente, quando eu era mais garoto, a gente viu o petista como um cara chato, inconveniente, sim, dono da razão, né? E de repente aparece hoje o que o pessoal denomina como bolsomínio, né? E eu tenho o costume de dizer que eles são primos irmãos, siameses, né? Porque eles são muito parecidos, só que cada um dentro do seu espectro. Eu tenho o costume também de dizer o seguinte... Só para não perder seu gancho? Sim. Você percebe que essa compreensão, essa convicção... Faltou só a Coca-Cola gelada aqui para dar aquele clima de praia, de praça mesmo, né? Fica para produção. Fica para produção, uma dica para action plus. São duas convicções tão sólidas, tão arraigadas, que parecem convicções feitas sob medida de algoritmo.
Não entendi, É uma não bolha. entendi, não entendi. A convicção de um petista e de um petista tradicional, aquele que ninguém no mundo mais serve. Ou seja, você quer dizer que ela é proposital. Tem alguém gerando... Fica parecendo, hoje em dia, que são convicções formadas em bolha. Tanto o bolsonarista, muito empedernido, que não consegue escutar uma crítica ao presidente, que ele acha que é uma crítica pessoal, a pessoalidade. Ele acha que é uma crítica a ele, ele. né? A gente comenta, olha, mas eu acho que o presidente teria que ter tomado uma outra atitude em relação à vacina. O cidadão, ele toma aquilo como é quase como se fosse um inimigo. Ou então fala assim, mas o Lula, ou então, o Bolsonaro. Enfim, são convicções tão sólidas. Sendo que tem mais de 10 anos que o Lula saiu da presidência da República, né? São convicções tão sólidas que negam tanto o outro que acabam se tornando violentas. Mas aí, só para o nosso programa não ficar partidário, é a mesma coisa quando o pessoal critica certas questões do governo atual e esquece que muitas dessas questões aconteceram também nos governos petistas do começo do século, né? É isso que eu estou falando. Ou seja, ela vira uma discussão irracional presa na bolha. É isso que eu estou falando, assim, são bolhas. A convicção, quando ela é cega, ela te aliena da realidade. Então, assim, eu não estou dizendo aqui para você leiloar os seus valores, os seus inegociáveis, não é isso. Mas entenda que, às vezes, quando a gente cede lugar à paixão em detrimento da razão, sobretudo no quesito pensar a política, a gente está entrando num terreno muito, muito movediço, que é o terreno da violência, da cegueira. Porque, olha só, se eu idolatro a pessoa que eu, por decisão coletiva, me juntei para colocar essa pessoa lá para administrar aquilo que é público, eu estou entrando num comportamento irracional, idólatra. Então, assim, a gente tem que ter a segurança, Giovanni, de criticar, claro, propositivamente, qualquer pessoa que esteja no ambiente da política institucional, no exercício de um mandato que nós colocamos, sem que a gente seja execrado por isso, porque é parte do exercício de cidadania. Eu gosto daquela comparação do político, do chefe do executivo, municipal, estadual ou da União, né, o presidente, como o síndico do prédio, né? Ué. A gente vota no síndico do prédio da gente e a gente não santifica o cara. Pelo contrário, a gente massacra o cara. Eu tenho uma prima que é síndica de prédio. Nossa senhora, às vezes a gente se junta aos finais de semana e ela me conta cada história cabulosa. Mas aí o brasileiro, ele consegue questionar o síndico, mas não consegue questionar o político, o chefe do executivo, né? E aí vem uma coisa interessante sobre a questão do extremismo, e eu queria conversar com você, que está me acompanhando. O que é o extremismo? Você só vai conseguir entender o extremismo se você conseguir entender o centro. Então, você tem aqui o ponto A e o ponto B, e você tem um centro, AB. O extremismo é aquilo que chega perto do ponto A, totalmente oposto ao ponto B, e o ponto B totalmente oposto ao ponto A. No Brasil hoje, existem pesquisas que demonstram que essa discussão hoje presidencial para as eleições de 2022, elas estão se concentrando e polarizadas num grupo relacionado ao partido PT, que já ocupou a presidência, e ao partido, o PL, né, que na verdade personifica o presidente Jair Messias Bolsonaro, e do outro lado a proposta de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo que nós temos ótimas propostas da Simone Tebet, que é uma mulher muito preparada, do Ciro Gomes, nós temos proposta, o Pablo Marçal, que chega com uma ideia própria tanto do segmento cristão que ele representa, como de coach, né, de mentoria. Eu acho que vale tudo. Tem gente que fala assim, mas o Marçal ele tem condição. Tem, qualquer pessoa tem, eu tenho. Né? A Ludmilla tem, né? O Pedro Lucas da Action que está nos gravando tem. Acho que todo mundo tem condição de participar. Mas é esses dois que estão polarizando, Lula e Bolsonaro. Pois bem, historicamente o PT sai com 27%, 28% de adesões. Sim. E o levantamento que é feito em relação ao bolsonarismo
ele percebe esse mesmo índice. Então você tem 30% de cada lado. Cara, isso são 60%. Existe 40% que está no meio desses dois extremismos, que são pessoas que não aderem ideologicamente a nada. São pessoas que querem estudar, trabalhar, que querem votar livremente. E a impressão que se tem é que se cria nesses extremismos uma ideia de que o meu tem valor e o seu é ignóbil, ou que o outro é que tem valor e esse meu aqui que seria ignóbil. E é um pouco isso que esse programa de hoje está querendo atacar. Para isso, a gente precisa identificar um pouco aonde que dentro dessa praça pública de bate-papo, de ideias, aonde tem algumas ideias que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer fazer, ou seja, eleger o nosso síndico, né? Eleger o nosso síndico. E que sem dão beatificar. verdadeiras guerras, né? Podemos falar um pouco sobre isso? Podemos falar sobre isso. Então eu vou começar sobre a não política. Já tem muitos anos que as pessoas olham para o político como um cara que é totalmente diferente do ser humano normal. Tanto é que meu filho, ele falava quando ele era mais novo, e a gente fazia assim com o dedo, ele falava, não faz aquele cumprimento político não. Cara, eu amava. Quando ele era adolescente, criança, adolescente, ele falava que isso aqui era cumprimento de político. Olha só como é que essa nova geração chega. Eles olham para a roupa da gente, o jeito da gente falar, aquele discurso impostado, e eles já veem isso como mentira, que esse cara é falso e esse cara não está a meu favor. É a não política. Esse político com gestos, falas, impostação de voz muito tradicionais. Odorico Paraguaçu de Sucupira. Exatamente. Vamos! Essa grande caricatura, ela tem perdido espaço, isso é inegável. Outro dia desse eu estava num evento de inauguração de uma praça pública lá na fragorosa cidade de Poços. E aí chegou um político... Você foi de nave espacial ou não? Foi de carro mesmo? Eu fui... Eu poderia ir de nave porque é uma... O pessoal de Poços vai me cancelar. Eu poderia ir de nave porque é uma cidade interplanetária. Posse, eu tô brincando. Eu já dei aula aí, palestra. Eu amo demais. Sempre que eu vou pro norte eu passo aí em Posse, mas eu não posso perder a brincadeira. A gente está falando aqui sobre a importância do diálogo, mas se o Giovanni ficar falando mal da minha cidade aqui, nós vamos ter que sair falando. Então essa imagem desse político tá ruindo, né? As preferências hoje são outras. Hoje há uma predileção em relação à população de um político que te escute mais, que tenha uns ouvidos empáticos. Que seja humano, né? Que a gente reconheça ele. Que sente com você, que seja acessível, né? Essa figura do político distante, isso não cola mais. Nós temos hoje a liberalidade de termos na palma das nossas mãos várias intimidades passando. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Olha para os Estados Unidos. Você quer dois caras mais diferentes do que o Obama e o Trump? E os dois representam a naturalidade do homem americano. Exato. Você vê o Obama todo jeitoso, estiloso e tal, e você vê o Trump positivo e tal. O americano médio, ele tem muito a ver com os dois, né? Sim, sim. Então, a gente percebe que realmente o Biden ele tem um pouco mais de resistência porque ele representa aquele político mais tradicional, não é? O Obama e o Trump, totalmente diferentes um do outro, mas eles representam esse populismo, né? Esse populismo republicano, Sim. democrata, e que a gente acha que está começando a descobrir aqui no Brasil. E representativo, né? Que é disso que a gente está falando. Eu falava que a gente abre o Instagram e a gente olha os stories, a gente tem várias intimidades na nossa palma de mão. E é um movimento tão engraçado e curioso, porque é um momento histórico em que a gente está imerso nas nossas individualidades, mas ávido por conhecer a individualidade e o cotidiano mais doméstico, mais comezinho do outro. Tem um pouco de fofoca, né? É um pouco de fofoca, justamente. A história da fofoca... Ninguém assume, Tem né? um livro sobre isso, que é a história da fofoca, assim, esse gozo que a gente tem com a fofoca acompanha a humanidade desde que mundo é mundo. Mas é isso, assim, o político, ele também é alguém cuja privacidade é devassável. As pessoas querem conhecer você, então ela não quer aquela figura austera, distante. Isso tem mudado, isso tem quebrado. Então não é uma questão só da não política.
é aquela figura da política antiga, do político antigo, que está sendo jogado no lixo? Eu acho que tem mais a ver com a figura. Do político. Eu tenho uma resistência em discursos que neguem a política. Porque eu acho que se você se propõe a estar num ambiente de disputa eleitoral, inclusive, você está fazendo, se não, outra coisa que política. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fora da política, não há salvação? Vai ficar a resposta para o próximo bloco e você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, nós estamos conversando um pouco sobre praça pública e opiniões diversas com a cientista política Ludmila Rosa. Ludmila, fiz uma pergunta para você que na verdade não é minha. Ela é um podcast do Cláudio Couto e ele tem exatamente esse nome, né? Fora da política não há salvação. E eu queria saber se você concorda com essa frase. Cláudio Couto, que inclusive é cientista político também. Cientista político, é como você. Fora da política não há salvação definitivamente. O contrário da política é a barbárie. Porque a política é... o encontro. Exatamente. E isso é a primeira aula da graduação em ciência política. A política é a arte de pacificar conflitos sem o uso da violência. Olha o tanto que isso é lindo. Então, assim, eu tava dizendo, a mãe da diplomacia. É a mãe da diplomacia. Eu estava dizendo anteriormente que quando começaram a surgir essas pessoas, eu sou um outsider, eu sou de fora, eu nego a política, eu sou um gestor, etc. Eu nunca gostei disso, nunca gostei. Porque isso passa a ideia de uma pessoa... Eu tô fora do sistema. Tô fora do sistema. Isso passa a ideia... O cara vem de outro planeta, né? O cara vem da Atlântida. Sim, só pode. Isso passa a ideia... O cara emergiu dos vulcões incas que engoliram a primeira civilização. Exatamente, exatamente. Abriram outras placas tectônicas. Mas é o Sassabutema, é o Salvador da... Não é da sua época, né? Teve uma novela chamada Eu Amava Como Amava um Pescador. Roque Santeiro, né? O herói que nunca foi. Sim. Era um canalha, um covarde que fugiu da luta. Exatamente. E esse herói, às avessas, isso existe no ethos brasileiro, retratado até em Macunaíma. Não, você vai ter que explicar o que é o ethos para muita gente que não sabe. O ethos é o comportamento médio, é a ética pública, é a cultura, né? A ética pública que nós, de maneira majoritária, partilhamos. Mas eu estava dizendo para você sobre esse outsider, né? Essa pessoa que nega a política. Cara... o Trump americano. O Lula, quando ele veio como candidato à presidência, porque ele era fora do sistema. Sim. Um homem como nós, humilde, sofrido, miserável. Mas só conseguiu fazer a ascensão ao poder depois que lançou aquela carta ao povo brasileiro e diz assim, aquela carta ao povo brasileiro nada mais é do que uma... Eu aderi. Mas Sim, também. Eu aderi a Faria Lima, eu aderi a Fiesp. É isso. O meu vice é o Alencar. Eu vou levar. Aquela carta ao povo brasileiro nada mais é do que uma sinalização do tipo, eu reconheço que há pessoas com interesses até divergentes ao meu,
mas eu abro aqui um caminho para negociação. Política se negocia. Eu brinquei com um colega meu dizendo o seguinte, né? Era o Lula falando, amigo sindicalista, só com vocês não dá. Mas não dá mesmo. Ué. Ué, não dá. Eu preciso da agropecuária, eu preciso da indústria, eu preciso do prestador de serviço, eu preciso dos advogados. Por que você acha que agora, né? Eu adoro A sociedade é feita por todos nós. Então, modernamente, você pode ver atualmente o que o Lula fez novamente. Esse movimento de negociação ou de demonstração de tentativa de negociar com outros públicos, trazendo o Alckmin para cá. Vis-a-vis o que acontece com o presidente Jair Bolsonaro. Você acha, sinceramente, Giovanni, que se o presidente dialogar apenas com o público, aquele miolinho de 20% que o acompanha, faça chuva, faça sol, ele vai conseguir mirar numa reeleição? Você acha que tá todo mundo vaiando o Bolsonaro porque ele teve que aderir ao Centrão. Se o Lula fosse presidente, quem é que estaria com ele? O Centrão. Lógico. Porque o que leva ao fracasso governamental é a falta de sustentabilidade política. E a sustentabilidade política são aquelas pessoas que nós mandamos para o Congresso. Exato. Por isso que eu sou a favor do parlamentarismo. Eu acho que o parlamentarismo ele deixaria claro essa força que o nosso Congresso possui. Nós somos um partido presidencialista e nós precisamos mexer um pouquinho nisso aí para melhorar a nossa construção política. Você concorda ou não? Eu concordo, embora eu tenha algumas resistências em prescindir do presidencialismo de maneira muito abrupta. De um dia para o outro a gente coloca o parlamentarismo. Acho que o cidadão brasileiro médio, ele ia ter alguma dificuldade de assimilação, mesmo porque a gente vem de uma cultura de presidencialismo, de executivos muito fortes. Então isso ainda é muito presente na nossa cultura política. Agora, é necessário, Giovanni, a gente jogar a luz sobre o Congresso Nacional, sobre a importância que a gente também tem que dar na nossa escolha do Legislativo. Porque, veja, só um exemplo claro, outro dia desse eu estava vendo um quadro comparativo feito por um cientista político da GV de São Paulo, e ele mostra que aqui no Brasil, o Congresso Nacional, ele hoje direciona, quase que usurpando o poder de executar do executivo, 26% do orçamento público. 26%. Enquanto que o Congresso norte-americano ele tem uma ingerência sobre o orçamento na casa de 2%. Veja você... explica isso bacana. Qual que é o impacto de importância disso para o telespectador? Isso. Primeiro passo. O impacto saiba que o Congresso Nacional, que deputados e senadores têm muito poder. Não é algo marginal, não é algo que está ali meramente decorativo. São pessoas com muito poder inclusive de direcionar o que o Executivo vai fazer ou não vai fazer. Então, mais uma vez, não tratem com trivialidade as pessoas que você leva para o Congresso Nacional. E outra coisa, preste atenção como é que essa pessoa que você ajudou a chegar no Congresso, ele se organiza, porque esse recurso ele vem através das bancadas. Então não é só o partido, você às vezes elegeu uma pessoa para um determinado partido porque o partido é bacana aí na tua cidade, ou porque você tem um vínculo de um primo, de um amigo, de alguém, né? Só que aí, além da questão do partido que o teu parlamentar está envolvido, né? que ele está aderente a ele, mas existe também a bancada que ele faz parte, porque as bancadas também definem bastante sobre essas verbas. Né? A ciência política trabalha com um termo, você já deve ter escutado, chama fisiologismo. Todos os anos a gente fica criticando, todos os anos em cada movimento político a gente critica o parlamentar no bom português, Giovanni, toma lá da cá. Né? Você me libera um cargo aqui, uma verba acolá, que eu aprovo seus projetos, só funciona na base da barganha. Geralmente a gente condiciona pensar que essas pessoas estão nesses partidos ditos do centrão. E aí hoje há um movimento meio raivoso em relação aos partidos do centrão. E eu te pergunto verdadeiramente, você já consultou quais são esses partidos do centrão? E se o seu pré-candidato, futuramente candidato ou candidata, estão filiados num desses partidos? E aí eu vou te falar outra coisa. Você é um pouco mais a favor do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro? O Centrão está com a faca no pescoço dele, obrigando ele a fazer coisas que ele não quer e impedindo que ele faça coisas que ele quer.
Olha a importância do Centrão. Você é contra o Jair Bolsonaro? Ora, o Centrão, ele está viabilizando coisas que o Jair faz e que você não gosta e está impedindo que proteções contra coisas que o Jair está fazendo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O Centrão hoje é um fiel da balança. E muitas vezes você tem a sua opinião, mas foi você que forçou essa pessoa, você que levou esses congressistas para lá. Exatamente, é o nosso voto popular que criou, que consolidou essa base do Centrão, porque então, essas pessoas não chegaram lá de navio, elas chegaram pelo sufrágio universal. Elas não emergiram do vulcão venusiano, né? Não. Então, não adianta, se você vai escolher o seu presidente, escolha. Se você é mais de um lado ou de outro, ou se você está buscando uma segunda, uma terceira via, ótimo. Mas pensa também no parlamentar que você vai votar, o deputado estadual, o governador. Pensa também no deputado federal e pensa no teu senador. A nossa política é composta desse grupo, né? Ludmila, falta 5 minutos para a gente acabar. Então, eu queria que... Foi interessante, nós fizemos um passeio bacana sobre diversos aspectos, mas eu queria, nesses 5 minutos, tentar ver o que o nosso telespectador, o nosso internauta, ele está discutindo nas redes sociais, ou discutindo na família, ou vendo na imprensa. Qual deveria ser o foco dele para ter uma contribuição real nesse processo político que acaba mexendo na vida da gente, fortalecendo ou interrompendo o líder político que a gente escolhe para ir ou que a gente resiste a ele? Esse é um excelente momento para a gente fazer uma convocação ao bom cidadão e à boa cidadã. Todas as pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com os rumos do país, que a gente não se alicerce numa opinião só, que a gente busque pluralidade de fontes. Se eu sou a favor do presidente Jair Bolsonaro, notadamente eu vou ter ali os meus escolhidos meios de comunicação em que eu busco leituras. E é legítimo isso, legítimo. Né? E quem é contra o Bolsonaro tem que entender que é legítimo, o cara tem direito a escolher, poxa. Exato, mas consulte outras fontes, observe o que outros campos estão falando sobre política. Assim mesmo, se você é contra o Jair Bolsonaro, observe fontes que estejam de alguma maneira ali minorando os impactos que você considere negativo da presidência dele. Então, assim, busque fontes alternativas, não seja um cidadão ou uma cidadã de uma visão única, porque toda visão única é desprivilegiada, ela não compreende o todo na complexidade e profundidade que a gente precisa para esse momento tão desafiador. Vamos tentar ser um pouco mais prático? Dá um exemplo aí, vamos selecionar agora nesses minutos finais 3 temas que o pessoal está conversando e que não tem nada a ver com a discussão de presidência da República. Olha, tem alguns temas que eu acho que desperdiçam o tempo da opinião pública. Esquerda-direita? Esquerda-direita, a invasão do comunismo, quer ver outras coisas. Olha, sinceramente, eu vejo com muito pesar a falta de argumento assim, para a gente contestar a segurança das urnas eletrônicas. Sinceramente, eu vejo com pesar. Porque eu acho que isso já não devia estar dividindo o Brasil mais. Mas eu entendo a discussão das urnas porque ela tem a ver com o processo. Eu acho que essa discussão foi mal conduzida. Quando eu rejeito demais algo, infelizmente, aquele algo, se ele tiver fermento, ele vai crescer fora das minhas vistas. Então, essa é a minha opinião, claro, né? Não vamos brigar por isso, não. Né? Mas eu vejo, por exemplo, desnecessário também, vamos colocar do lado porque essa é uma visão muito de esquerda, né? Vamos colocar o outro lado. Não, na minha concepção, a gente vê essa discussão mais... a discussão da posição política e religiosa do presidente. Não entrando para dentro da gestão pública, a posição dele, se ele é apoiado por evangélicos, católicos. A Igreja Católica sempre apoiou os governos petistas, né? Era muito forte, inclusive, hoje, se o Bolsonaro ele é maior entre os evangélicos, o Lula, ele é destacadamente maior entre os católicos. Sim, então essa é uma discussão desnecessária, ela não importa. Por quê? São aspectos extremamente pessoais. Então o que é que importa? Eu acho que o que importa, verdadeiramente, é a gente construir um país
que as pessoas tenham educação de qualidade, segurança de qualidade, renda, que a inflação seja contida, que as pessoas possam sonhar, que as pessoas possam viver não para se alimentar pensando no hoje, porque amanhã pode me faltar alguma coisa. Gestão pública. Gestão sem negar a política, gestão sem negar o outro, gestão sem tirar do meio da gestão pública o viés natural desse espaço, que é a política, é saber negociar, E aí também, saber compor. e ter a maturidade de entender que nesse sentido a política é meio futebol de várzea mesmo, né? Meio que vale tudo e você tem que estar acompanhando e marcando em cima, né? Tem que estar acompanhando. Sobe o poeirão mesmo, mete a canela. Olha, subir o poeirão, meter a canela não é o grande problema. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O que não pode, e aí o juiz roubar. O juiz roubar, se bem que em A Várzea gente precisava falar muito, disso, né? a gente precisava falar isso. O juiz roubar em Várzea acontece muito, mas eu acho que o que não pode, e aí eu sou meio chata nesse sentido, é levar o ambiente da várzea ipsis literis para a política. E aí você ficar xingando o coleguinha, xingando mãe de coleguinha. Tem algo da várzea... Argumentos ad hominem. Você é isso, dará. Discutam ideias. O Brasil cresce quando a gente discute ideias e aperfeiçoa, e Platão diz isso, o aperfeiçoamento em conjunto da grande verdade, que diz respeito a todos nós. Agora, levar o boca a boca da várzea para o ambiente da política, eu nunca vou tratar isso como natural. Tem uma coisa da várzea que a gente precisava levar para a política. É o churrasco no final dividindo a cervejinha, a Coca-Cola e o suco para quem não bebe, e o pessoal dizendo, eu fiz igual em você, pois é, mas eu também te derrubei, né? Djamila, prazerzaço, viu? Demais. Vamos fazer um podcast? Vamos trocar ideia? Vamos bater papo? Eu estou sempre à disposição, achei uma conversa generosa, com um objetivo muito claro de levar aos nossos ouvintes uma outra compreensão, uma compreensão para todo mundo que está meio afogado nesse momento de tanta polarização, de tanta briga, né? Então conte sempre comigo, eu brinco por aí que eu sou uma entusiasta da democracia, da cidadania e das praças públicas. E você permanece conosco, você está no lugar certo.